bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que a aula de hoje carrega muito conteúdo. Nós vamos trabalhar a parte de tipologia textual e a parte de análise textual propriamente dita. E por que a gente fez neste panorama? Na verdade, quando você pega uma prova, ou quando você pega um aulão de língua portuguesa, alguma coisa assim do tipo ao vivo, geralmente você encara primeiro o texto, e aí depois você vai para a dinâmica das questões de gramática. O mesmo acontece quando você pega um edital. Só que aquele panorama, aquela sequência, não é realmente a mais adequada. Afinal de contas, você só faz uma análise textual se antes você fizer uma análise gramatical. Então é por isso que você tem que aprender sim, classe gramatical, transitividade, regência, crase, concordância, tudo isso antes, para depois sim chegar ao texto. Agora, quando você faz um aulão ou quando você pega o edital, você pega a sequência dos assuntos que normalmente você encontra na prova, porque a primeira coisa que você vai encontrar é um texto. Agora, quando a gente pensa nesse texto, esse texto ele pode vir de diversas formas. Tem aquilo que a gente chama de tipologia textual ou modos de organização textual e tem os gêneros textuais, que é algo muito maior. Só que a gente massifica em cima da tipologia. E por quê? Porque a tipologia é um número reduzido. Antigamente, nós tínhamos apenas 3 elementos a serem estudados: a narração, a descrição e a dissertação. E todos os outros textos produzidos ou eram narrativos, ou eram dissertativos, ou eram descritivos. E aí, estes outros textos mencionados aqui agora, nós chamamos de gêneros, e eles têm uma função social. Eles têm uma função, eles têm um intuito. É daí que surge a tal intencionalidade discursiva, a tal intenção do autor, a tal perspectiva enunciativa, que é, no final das contas, o que vai definir o contexto. Mas o objetivo é entreter, informar, persuadir, convencer, um monte de coisa, né? Fazer rir. E aí surgem romances, cartas, artigo de opinião, um monte de gêneros variados. Tanto que na escola, quando você está já lá no ensino fundamental, os professores de língua portuguesa começam a trazer variados tipos de textos. Você não estuda só um artigo de opinião, não. Você estuda muita coisa. É charge, é tirinha, é conto, é romance, é crônica, é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Para quê? Para você ter base cultural de encarar qualquer leitura no seu dia a dia. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Por quê? Porque na tua prova, além de vir um monte de possibilidades de textos com relação a gênero, você também tem a questão do literário e do não literário. Isso significa que na mesma prova o camarada pode colocar um artigo de opinião, mas ele também pode colocar um poema. Ele pode colocar um conto, mas ele também pode colocar uma charge. E aí você deve estar preparado para o que der e vier. Agora, normalmente, nas provas de concursos públicos hoje, independentemente da banca, quem ganha um destaque maior é a dissertação. E aí, é claro, a dissertação pode ser expositiva ou argumentativa, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. E depois, quem acaba ganhando um destaque também relevante é o texto narrativo. Mas a dissertação ganha aí fácil, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira jogando para o nosso material. Nós vamos começar aqui com a tipologia textual, e quando a gente pensa em tipologia textual, a gente também pode chamar de modos de organização textual, tá?
como eu disse a vocês, são as formas como nós vamos organizar um texto. Aí veja bem, nós temos aqui os tipos de texto ou modos de texto e nós temos gêneros, que são incontáveis gêneros. Há duas formas diferentes de classificar os textos, as quais são cobradas nos concursos públicos. Aí primeiro aqui, ó, tipologia textual, classificação segundo as sequências de informações do texto, considerando características internas. E o que significa isso? Significa que com pequenas características a gente já consegue identificar, já consegue, opa, olha o que tem aqui, isso é um texto narrativo. Opa, olha o que tem aqui, isso é um texto dissertativo. E, ó, isso daqui, ó, é um texto descritivo. Então, com apenas algumas características que são do texto em si, que estão dentro daquele texto, e são características, obviamente, expressas, explícitas, a gente não vai ficar tentando adivinhar, a gente já consegue desvendar qual é o texto. Agora, olha os gêneros textuais. Classificação segundo a relação entre a função do texto na sociedade. Essa parte aqui é muito importante. Como eu disse a vocês, vai servir para entreter, para divertir, para persuadir. E as características internas desse texto. É óbvio que todo texto tem uma característica interna, porque se não tiver, como é que a gente vai identificar? Aí, continuando. Gêneros textuais. Em sociedade, escrevemos textos, olha aí, ó, para entreter, informar, ensinar, convencer. Mas quem? O interlocutor. Trata-se da tal intencionalidade discursiva. Então, veja bem, quando você faz um texto, independentemente do texto, você faz com um intuito. E esse intuito tem sempre um alvo. Este alvo é o seu interlocutor. Então você busca ensinar o seu interlocutor, convencer o seu interlocutor, informar o seu interlocutor, entreter o seu interlocutor. Então isso significa que o autor do texto tem plena consciência de quem vai ser o seu interlocutor. E tudo aquilo que ele produz é com esse objetivo, de fazer aquele interlocutor, que é o receptor, que é a segunda pessoa ali do discurso, no caso, quem vai ler o texto, se comportar exatamente como quem está produzindo deseja, como o emissor ou o autor aqui do texto, no caso, deseja. Então, sempre, tudo que está escrito tem um objetivo. Nada do que é escrito à toa. E quando a gente fala aqui de intencionalidade discursiva, existem outras nomenclaturas possíveis para aparecer na prova. Intencionalidade discursiva, intenção do autor e perspectiva, enunciativa. Isso é o que define o tal do contexto, tá? Aí, continuando aqui. Romances são escritos para entreter. Receitas para ensinar. Artigos de opinião para convencer. Notícias para informar. Cada um desses gêneros tem características próprias para atender sua função. Aí aqui, nós vamos entender um pouquinho esse paralelo entre gênero e tipo. Então, veja bem, dependendo do gênero e de sua função, certas sequências de informação serão predominantes, a quais chamamos tipos ou modos textuais. E aí preste atenção neste terminho aqui, até mesmo antes de nós analisarmos os quadrinhos. Quando você faz uma questão de tipologia textual, notoriamente de tipologia textual, pode ser que o avaliador recorte um fragmento e pergunte apenas sobre aquele fragmento, ou pode ser que o avaliador pergunte sobre a predominância do texto. E aí você tem que estar muito ligado,
porque é óbvio que ele vai brincar. Ele pode pegar um texto notoriamente narrativo, ele pode pegar o capítulo inteiro de uma obra. Ele pode pegar um capítulo do livro Dom Casmurro. Por exemplo, tem um capítulo destinado aos olhos de ressaca, né, os olhos da Capitu, que na verdade não tem nada a ver, né? Muita gente pensa assim, ah, por quê? Porque ela estava sempre com um olhar cansado, ela estava doidona, não tem nada a ver. Ele fez uma analogia, uma comparação com o mar. O mar no dia de ressaca, que fica violento, né? As ondas ficam fortes. Então, olhos de ressaca eram olhos fortes. O olhar dela era penetrante, era violento, né? Era aquele olhar marcante que ninguém passava, né, assim, puro por aquilo, né? A pessoa ia olhar e falar, nossa, que olhar é esse? Então, por isso. Aí o camarada pode pegar esse capítulo inteiro, ou então um recorte desse capítulo e, sei lá, colocar um texto na tua prova com 60 linhas. Ele tem, obviamente, um objetivo inicial que já é te desesperar. Porque você olha um texto com 60 linhas na prova, caramba, vai bater um desespero, né? Você está no máximo esperando ali 30 linhas. Aí vem 60 linhas, às vezes 80 linhas, caraca, o cara quer te arrebentar. E aí, obviamente, ele vai fazer várias questões, porque o texto é muito grande, ele vai aproveitar para fazer questão de gramática, vai fazer questão de análise textual, e aí, numa dessas, ele lança ali uma tipologia textual. Se ele perguntasse a predominância do texto, obviamente seria um texto narrativo, porque se é um romance do Machado de Assis, se é uma história que está sendo ali contada, é um texto narrativo. Mas ele pode, obviamente, perguntar só sobre um fragmento recortado. E aí, no fragmento, ele pode estar utilizando ali uma descrição, descrevendo um personagem, um ambiente, ou então ele pode fazer uma dissertação. Em alguns momentos, o narrador machadiano, ele para de contar a história mesmo para poder analisar a sociedade da época criticamente. Então, ele vai falar da política, da economia, dos costumes. E aí você tem que ver, opa, o avaliador falou do texto inteiro ou ele falou apenas de um fragmento. Aí, continuando aqui, ó, vamos ver, primeiro lado aqui são os gêneros, segundo lado são os tipos. Uma notícia, ela pode ser narrativa ou descritiva. Ou, na verdade, o que vai acontecer? Essa notícia, você está contando alguma coisa, então a essência dela é narrativa, e a descrição é para criar a imagem, um retrato dessa notícia. Então vai descrever o ambiente, vai descrever os personagens que participaram dessa história. Receita culinária é o tal do texto injuntivo. Opa! Esse camaradinho aqui ganhou uma relevância grande nos últimos tempos. O que seria um texto injuntivo? É um texto baseado em comando, no modo imperativo. Então, ele acaba tendo um destaque ultimamente nas provas, mas daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Agora, continuando aqui, uma entrevista pode ser dialogal, pode ser narrativa, dissertativa, bula de remédio, injuntivo, descritivo e reportagem, narrativo e dissertativo. Então, vamos agora só dar uma situada aqui na galera em relação aos principais tipos. Vou colocar aqui uma tela branca. Quando a gente pensa nos modos de organização textual, ou, né, posso chamar também tipologia textual, nós temos três camaradinhas, como eu já disse a vocês, que vão ganhar um destaque grande, tá? Primeiro, a narração, depois a descrição, depois a dissertação. Agora, correndo por fora, nós temos o texto dialogal,
o texto injuntivo e eu vou explicar aqui também o texto prescritivo, para não dar caô, tá? Então vamos lá. Antes de falar dessa tríade original aqui, nós vamos falar do texto dialogal. O que seria um texto dialogal? É um texto que não tem um narrador. Ele tem ali os personagens e esses personagens, obviamente, dialogam entre si. Basicamente, seria um texto teatral, um texto para ser teatralizado, basicamente. Então, só tem ali a alternância de falas e, por vezes, obviamente, a indicação de quem está falando. Por exemplo, João e Maria. Aí João fala uma coisa, na sequência Maria fala outra, e aí, basicamente, aquele travessão ali para indicar que existe um diálogo. Ponto. Isso é mole. Agora, obviamente, o injuntivo e o prescritivo podem confundir a tua mente. Por quê? Porque ambos são pautados no modo imperativo. Você sabe o que é um modo imperativo? É aquele que demanda a ordem. Então, o emissor vai criar um comando, uma ordem, com o objetivo de o interlocutor, obviamente, executar esta ordem. Os dois fazem isso. Aí você vai falar, opa, então como é que eu vou diferenciar? Muito simples. O injuntivo, ele dá o comando para te orientar. Então você pode ou não fazer exatamente aquilo. Quem produz espera, obviamente, que você faça aquilo. Mas se você não fizer, também não tem caô. É por isso que a gente encontra um texto injuntivo numa receita de bolo. Olha só essa parte que interessante. Aí você está vendo lá o programa da Ana Maria Braga e a Ana Maria Braga passa a receita de um bolo. Olha, esse bolo aqui é muito interessante, papapá, papapá. E você está vendo a Ana Maria Braga fazendo. Não é só um negócio que está escrito. É pior ainda, é melhor ainda, né? No caso, você está vendo escrito, ela colocou lá escrito e ela está executando, ela está te mostrando, ó, o que está escrito aqui funciona mesmo. E aí você está vendo a Ana Maria Braga fazendo. Pá, 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 pá. Termina, ela dá para o convidado come, eles passam debaixo da mesa, uma coisa maravilhosa, está tudo muito gostoso, tudo muito delicioso. Você olha e fala assim, nossa, queria estar ali também comendo aquele bolo. Só que aí, quando você vai fazer a receita que a Ana Maria Braga passou, você percebe que o teu tabuleiro, a tua forma, é um pouco maior que a forma que está lá na Ana Maria Braga. O teu forno é maior do que o que está lá na Ana Maria Braga. Aí você vê que a Ana Maria Braga colocou 4 ovos, sei lá. Estou colocando um número aqui solto, tá? 4 ovos, aí você pensa, poxa, mas a forma da Ana Maria Braga, o tabuleiro da Ana Maria Braga, é um pouco menor que o meu. Se eu colocar 4 ovos, poxa, eu acho que não vai ficar legal. Vou colocar 6 ovos. Poxa, a Ana Maria Braga colocou uma xícara de leite. Ah, eu acho que eu vou colocar 1,5 xícaras. E a Ana Maria Braga colocou 2 colheres de manteiga. Ah, eu vou colocar 3, porque você vai fazer de acordo com a proporção. Você vai observar e vai perceber que o vasilhame lá, que, sei lá, que a forma, o tabuleiro da Ana Maria Braga é menor que o seu é maior. Então, obviamente, se você fizer com a mesma medida, pode ser que não fique tão bom assim. Ah, com a mesma medida não vai ficar legal. Então, vou modificar aqui um pouquinho. Ah, eu gosto mais de ovos. Ah, eu gosto mais de leite. Pode nem ser por conta do tamanho, pode ser por conta de um gosto pessoal. Ah, vai ter que botar aqui uma pitada de sal. Pô, eu gosto de sal pra caramba, vou colocar 3 pitadas logo. Nessa pegada. Isso é um texto injuntivo. Então, você encontra texto injuntivo na receita culinária, no manual de eletrodoméstico, você vai encontrar numa bula de remédio. Ué, como assim bula de remédio, gente? Tá maluco? Bula de remédio, eu vou fazer a minha escolha? É só uma orientação? É, cara. Às vezes você tá com dor de cabeça e tua dor de cabeça, por exemplo, só passa com Novalgina. Ou então com paracetamol. Ou então, sei lá, né? Às vezes a gente tem essa neura. Ah, não.
Paracetamol para mim não serve não, só serve se for Neosaldina. Aí Neosaldina resolve. Mas aí tu olha lá e tu tá com uma dor de cabeça do caramba, sabe? Mas muita dor de cabeça e você não vai tomar um remédio e vai deitar e dormir. Não, tem um monte de gente na tua casa, tá recebendo visitas. Por exemplo, você chegou do trabalho cansado, dormiu pouco no dia anterior, mas tinha marcado uma social, pensou até em desmarcar, mas aí você pensou, pô, já desmarquei 2 vezes, não, vai acontecer hoje mesmo. Só que você está com muita dor de cabeça. Se você tomar só um comprimidinho, você vai continuar com muita dor de cabeça. Aí tu pensa, pô, quer saber? Vou tomar logo 2. Aí você vai lá, toma seu banho, toma 2 comprimidos e sei lá, em 5 minutos você já está bonzinho. É o ideal? Pô, claro que não deve ser o ideal, mas você decidiu para aquele momento que era a melhor coisa a fazer e rapidinho passou toda de cabeça, não foi? A bula te deu uma orientação, mas você, por conta própria, resolveu fazer uma outra parada. E aí, na hora em que você faz isso, poderia dar algum caô? Poderia. Sei lá, tua pressão poderia baixar, mas não baixou. E se baixar, às vezes você nem percebeu. Agora, uma coisa é certa, ninguém vai à tua casa te prender, dar tapa na tua cara, porque você tomou 2 comprimidos de Neosaldina, ao invés de ter tomado só 1, não é? No máximo, se você for jovem, você vai tomar esporro da sua mãe, se você for mais velho, vai tomar esporro da tua esposa, é isso. Agora, vamos para o prescritivo. Vamos entender a diferença. No prescritivo não tem caô, não tem para onde você fugir. Tem que fazer exatamente o que está ali, porque o texto prescritivo é uma lei, é uma ordem. E se você não fizer exatamente como está ali, alguma punição você vai sofrer. E aí vamos entender o que seria, onde nós encontraríamos um texto prescritivo. Você encontraria num contrato. Então, sei lá, um contrato de aluguel, por exemplo, tá lá, tem que pagar até o dia 10. Se não pagar até o dia 10, você já vai pagar com multa. Então, vamos supor, sei lá, um aluguel de R$2.000. Aí você tá lá, se não pagar até o dia 10, tem 10% de multa. E aí, pô, mas estou pagando no dia 11, não importa, não é mais dia 10, né? E aí você vai pagar 2.200. É isso, 2.200. E a cada dia mais, mas não sei quanto de porcentagem, então a coisa só vai aumentando se você demorar a pagar. Tem como discutir com isso? Não tem como. E acabou. Quer ver um outro texto que é interessante para a gente saber que é prescritivo? A gramática. A gramática. Se a gramática diz, por exemplo, que não pode ter crase antes de verbo, e você taca ali uma crase antes de verbo, você comete um erro. E, dentro de algum ambiente que esteja julgando a gramática, você vai ser, obviamente, penalizado, como numa redação de concurso público. Por quê? Porque a gramática diz que é daquele jeito. Se você transgride aquela regra, você é penalizado. Então, isso é o texto prescritivo, é aquele que vai te trazer uma punição de alguma forma. No texto injuntivo, você não vai ser penalizado. Então, existe uma diferença e fica fácil na hora da prova, porque aí, notoriamente, o avaliador taca ali uma receita culinária para você ver que é o texto injuntivo, e se ele vem com a intenção de colocar um texto prescritivo, ele faz um recorte de uma letra de lei, por exemplo, de um contrato, de alguma coisa, e pá, e taca ali. E a gente percebe facilmente. Agora, vamos para a nossa tríade original. Nossa tríade original traz quem aqui, ó? Traz a narração, a descrição e a dissertação. E, obviamente, a dissertação ganha um status muito mais forte, tanto que ela é mais cobrada na prova, tanto na parte objetiva quanto na parte discursiva. E por quê? Por um motivo muito simples, porque a narração é fruto de uma imaginação. E cá entre nós, todo mundo é capaz de imaginar. Eu sou capaz de imaginar, mas você também é capaz de imaginar. É óbvio que algumas pessoas são mais inventivas, vão criar ideias assim muito mais mirabolantes. Mas todo mundo é capaz de imaginar uma história e de reproduzir essa história, de contar essa história. E você pode perceber que essa pessoa não precisa ter
um acervo cultural muito grande. Não precisa ter uma história escolar extensa. Não precisa ser alguém formado, alguém com mestrado, com doutorado. Não. Uma pessoa que não fez nenhum ensino fundamental completo, ou que às vezes até é uma analfabeta, ela é capaz de contar uma história. Ela pode até não escrever a história, mas contar, ela é capaz. E às vezes são histórias interessantíssimas. Essa pessoa é divertida, é engraçada, o tom da voz dela é legal, tudo torna aquele momento ali interessantíssimo. E acabou. Então não está necessariamente ligada a um acervo cultural, a um histórico acadêmico extenso, nada a ver. Todo mundo é capaz de formular uma história e narrar essa história. Agora, e a descrição? A descrição é fruto de uma observação. E todo mundo é capaz de observar. Todo mundo. Eu sou, você é, e por aí vai. Agora, claro, algumas pessoas são mais detalhistas que as outras. Vamos prestar mais atenção. Por exemplo, um fato interessante. Muita gente diz, e você já deve ter escutado isso, obviamente, no teu convívio social, no teu círculo de amigos, que as mulheres falam mais do que os homens. Isso é um fato. Isso não é mentira. Isso não é um exagero. Mas isso tem a ver com a percepção que as mulheres têm do mundo ao redor. Elas são mais detalhistas. Então, por exemplo, se você contrata alguém para pintar a tua casa e vai lá depois averiguar o trabalho, quando é um homem, o homem olha e fala, ih, tá legal, tá maneiro, tá bacana. A mulher, ela consegue ver as imperfeições, ela presta mais atenção, ela é mais detalhista. E esse comportamento influencia a fala. Tanto que as mulheres acabam sendo mais prolixas nas histórias. Mas não prolixa no sentido de chato. Prolixa porque elas são tão detalhistas que elas vão estender a história. Então você vai perguntar, fulana, o que houve lá? E aí ela vai contar nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu. Ela vai reproduzir as falas dela, as falas dos outros, vai contar tintim por tintim, a hora que entrou, a hora que saiu, e vai demorar um tempão contando a história. O homem como é meio desatento mesmo, e é natural, o homem é meio desatento mesmo, não presta muita atenção. Isso é refletido na fala. A fala do homem é mais objetiva. Nossa, o homem é tão objetivo, porque ele é objetivo em tudo. E isso tem a ver com o seu próprio comportamento, com sua própria percepção do mundo. Agora, neste momento, a gente tem que entender que todo mundo é capaz. Por mais que as mulheres sejam mais detalhistas, tenham mais perspicácia e essa história seja mais rica de detalhes, o homem também é capaz. Se eu pedir, descreva o que está dentro dessa sala, a descrição vai acontecer. É claro que a descrição da mulher, por exemplo, pode ser mais minuciosa, mas o homem também vai ser capaz de descrever. Agora, dissertação o bicho pega, porque nem todo mundo é capaz de dissertar, tendo em vista que a dissertação pode ser expositiva ou informativa, né? Eu posso chamar de expositiva ou informativa, e aí aqui de cara você já para pensar. Um texto expositivo, informativo, ele traz um certo conhecimento. E nem todo mundo pode dominar aquele conhecimento. Então vamos supor que seja um texto jurídico na esfera penal. Sei lá, falar sobre estupro de vulnerável. E a pessoa não sabe nada sobre estupro de vulnerável. Como é que ela vai falar sobre aquilo? Você só pode falar sobre aquilo que você sabe, sobre aquilo que você conhece. E a gente ainda tem a dissertação argumentativa. Aqui, às vezes, ainda se torna pior para o candidato, porque além de ter um conhecimento acerca de algum assunto, ele deve persuadir, convencer, não é só colocar um conteúdo. Eu tenho que colocar um conteúdo e tenho que te convencer de que aquilo ali é o melhor, porque para mim é o melhor e eu tenho que fazer você pensar que também é o melhor. E caramba, nem todo mundo é capaz de caminhar por esse trajeto. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou dar um intervalinho
E quando a gente voltar, a gente vai pegar os principais tipos de texto, vai entender como é que funciona a característica deles e ver alguns exemplos em prática, tá? Então, ó, beijão, tchau, tchau, até daqui a pouco. Clique like.